Shalom, queridos e amados filhos. Nós estamos hoje aqui no monte e hoje é um dia muito especial, dia 10. E nesse dia 10, depois dia 11 até o dia 14, nós costumamos consagrar as ofertas, os dízimos do nosso povo. Uma palavra que Deus me deu quando eu vim para esse monte e levantamos a nossa cabaninha aqui, começamos uma caminhada com Deus, quando tudo estava seco, não havia a maior seca dos últimos 60 anos, o Senhor falou comigo, levante a cabana, e ali naquela cabana, você vai orar, vai consagrar as ofertas, os cordeiros, e vou abençoar o Rio Grande do Sul, abençoar o Brasil, e todos aqueles que estiverem ligados ao ministério, à escola profética. Então, todo dia 10, nós oramos. E hoje, especial, nesse dia, é um dia especial por quê? Porque nesse dia 10 hoje, no calendário judaico, houve algo extraordinário. Foi o dia que Moisés subiu ao monte para ficar 40 dias orando, para pedir perdão, porque o povo de Israel construiu um bezerro de ouro. Então Moisés desceu do monte e ele quebrou as tábuas, porque quando ele chegou no acampamento, estavam ali todos adorando o bezerro de ouro. Moisés então quebra as tábuas da lei que ele recebeu. Israel perdeu a maior revelação, porque nas primeiras tábuas estavam escritas as leis de Deus de uma forma extraordinária, uma revelação extraordinária. E aquela emanação que estava vindo sobre todo Israel ficou somente sobre Moisés, e o rosto de Moisés brilhava, mas aquela bênção era para todos. Então, nesse dia, queridos, nesse dia que Deus ficou extremamente irado, Deus ficou muito triste com aquele pecado terrível do bezerro de ouro. E por causa disso, houve uma maldição que veio sobre todo o povo de Israel, e essa maldição ela tem se materializado no dia 9 de Ave, que nós vamos falar em outra oportunidade. Mas por isso que todo ano o povo de Israel chora nessa data. Nessa data, nesse período, nos próximos 40 dias, o povo de Israel não faz casamento, não celebra festas, eles contêm alegria, porque foi nessa época que, por causa desse pecado do bezerro de ouro, que foram destruídos 2 vezes o templo de Deus, 2 templos na mesma data. Então, essas maldições todas vieram por causa do bezerro de ouro que eles fabricaram. Então esse pecado foi terrível porque eles pegaram do ouro que Deus deu lá no Egito e transformaram num ídolo. Então por isso que hoje nós vamos pegar a nossa oferta, nosso dízimo, e consagrar ao Senhor e pedir que essa maldição que veio sobre o povo de Israel não atinja o nosso povo, porque veio uma maldição terrível e eles tiveram um castigo terrível de permanecer no deserto, rodando pelos próximos 40 anos. Então nós, como filhos de Deus, cada um de nós vai perguntar ao Senhor, Senhor, que oferta eu devo fazer, que oferta eu devo dar neste mês, porque eu quero a restituição, eu quero quebrar essa maldição que atingiu a terra, atingiu os moradores da terra, e eu quero receber a bênção de Deus. Amados,
por causa desse pecado do bezerro de ouro, Deus perdoou depois de 40 dias que Moisés orou, mas Deus pediu, Deus exigiu que o seu povo construísse a arca, e depois disso construísse também a tenda. E quer dizer, para cobrir aquele pecado, eles tiveram que construir um tabernáculo, tiveram que construir uma arca, e somente a arca e a tampa da arca, tá? Para construir essa arca e a tampa da arca, Deus pede para todos trazer uma oferta de ouro, de prata, de bronze. E sabe o que aconteceu? As mulheres foram contempladas neste fantástico evento do bezerro de ouro e também na construção da arca. Por quê? Porque primeiramente, quando eles pediram que todos trouxessem suas joias para construir o bezerro de ouro, as mulheres se negaram. As mulheres disseram: não, nós não vamos lá não. E aí então, Deus já ficou feliz com as mulheres, né? Mas quando chegou o momento de construir a arca, né? Primeiramente a tampa da arca, com os querubins de ouro, então naquele momento, Deus pediu que Moisés pedisse uma oferta, e as mulheres entregaram suas joias. Eu sempre digo que mulher entregar joia é o maior de todos os milagres, né? E aí então, a partir desse tempo, Deus passa a privilegiar as mulheres. Observe que as mulheres não são obrigadas a usar talite, nem cumprir todos os mandamentos que os homens são obrigados. Se você for em Israel, vocês vão ver que Deus poupa as mulheres de quase tudo. Então, as mulheres foram privilegiadas com uma percepção espiritual mais elevada que os homens. Por isso que as mulheres têm assim muito mais inspiração. As mulheres são melhores para orar, para receber de Deus revelação, porque as mulheres foram abençoadas nessa época. Então esse é um tempo de nós buscarmos a Deus para isso. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos leve a dar uma oferta de resgate nessa época. Esta oferta é pedir que seja quebrado a maldição do bezerro de ouro e suas consequências. E também que seja construída a arca em nossa casa. Que a arca de Deus, a presença de Deus venha para a nossa casa. Aleluia! Vamos fazer isso? Então, enquanto a gente ora nesse momento, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero pedir a tua inspiração, a tua proteção, a tua graça. E assim como o Senhor lá naquela época, o Senhor protegeu as mulheres e deu às mulheres a inspiração, a coragem, para que elas não ofertassem para o bezerro de ouro. E depois o Senhor deu a elas a inspiração para ofertar pela tampa do propiciatório. Então, Senhor, dê a nós também essa mesma honra, essa mesma graça de podermos ser inspirados por Deus para preparar uma oferta ao Senhor nessa época. E eu te peço, Pai, que abençoe as ofertas dos teus filhos, os dízimos, as ofertas de todo o teu povo que está hoje consagrando esse dia 10, de leste a oeste, norte, sul, que todos sejam abençoados, que as ofertas dos teus filhos, os nossos ofertantes, nossos dizimistas, sejam abençoados, guardados e protegidos contra toda maldição e toda sentença. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com paz, alegria, prosperidade, em nome de Jesus. E fique aí com essa imagem lindíssima, do momento que está começando um novo dia, o sol entrando e nós recebendo a bênção de Deus. Shabbat Shalom.
Fique com Deus, em nome de Jesus.